do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, é uma alegria estar aqui com você para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, você que é jovem na nossa igreja, já pertence à nossa classe, ou você que eventualmente está assistindo pela primeira vez às nossas aulas aqui no nosso canal da igreja, no YouTube da Igreja Presbiteriana de Jaú. Nós estamos estudando as cartas de Paulo à igreja de Corinto, então 1ª e 2ª Corinto. É uma série de 13 lições, cujo tema é Igreja Complicada. Conhece alguma? Hoje nós chegamos na 13ª e a última lição dessa série sobre a igreja de Corinto e os seus problemas. Se você perdeu alguma das lições, no nosso canal da igreja, no YouTube, você encontra a playlist e você pode assistir às aulas anteriores. Eu tenho certeza que isso irá lhe abençoar muito. Hoje a nossa lição tem como título Separados do pecado, próximos do Senhor, Igreja madura, Igreja santa. O nosso texto base é a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 13 a 18, e o capítulo 7, versículos 1 a 16. Mas antes de nós iniciarmos a leitura bíblica e a exposição da lição, eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça, fechar os olhos, para que possamos nos dirigir a Deus e pedir a orientação do Espírito Santo para essa aula. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos ao redor da Tua Palavra para estudá-la. Abençoa-nos para que a exposição seja fiel à Tua vontade. Abra o coração e a mente de cada aluno que vai receber essa aula agora, Pai. Abençoa-nos, cuida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 13 a 18. Nós vamos dividir o momento de leitura bíblica em duas partes. Assim nós tentamos tornar a aula um pouco mais dinâmica e menos cansativa. Ok? Vamos lá. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só que interessante. Esse é um texto relativamente conhecido. E nós precisamos entender aqui o contexto em que Paulo escreveu essa carta. Vamos lembrar que Paulo, quando esteve na cidade de Corinto, com toda aquela cidade cosmopolita, onde havia uma pujança religiosa, econômica, financeira, aonde a imoralidade reinava, Paulo plantou uma igreja cristã. E muitos se converteram
verdadeiramente entregando a sua vida a Cristo. Mas assim que Paulo partiu da cidade de Corinto, os problemas surgiram. Líderes mais atraentes do que Paulo começaram a ganhar destaque dentro da igreja. O que eu quero dizer como mais atraentes? Certamente esses líderes se vestiam melhor, tinham uma aparência física mais sedutora, tinham uma eloquência, uma retórica mais refinada do que Paulo. E, de certa forma, começaram a seduzir esta igreja. A partir dessa liderança incrédula, que passou a ser influente dentro da igreja de Corinto, muitos problemas surgiram. Nós estudamos ao longo das lições aqui, grupos partidários começaram a surgir dentro da igreja, separando a igreja em grupos e em partidos. Determinados grupos se julgando superiores por conta de dons espirituais. A secularidade começou a tomar conta dentro da igreja. Imoralidades que escandalizavam a sociedade de Corinto eram permitidas e, até certo ponto, não incomodavam a comunidade cristã de Corinto. Tudo isso por conta da influência de líderes incrédulos que estavam infiltrados dentro da igreja de Corinto. E a partir dessa circunstância, os crentes de Corinto começaram a encarar Paulo e os seus companheiros como loucos. Essas duas cartas da Bíblia evidenciam que a igreja de Corinto tinha um sério problema quanto à escolha dos seus relacionamentos. Muitos desta igreja se afastaram de Paulo e seus companheiros para optar a se juntar a líderes incrédulos, falsos profetas. É preciso que se deixe aqui bem consignado que este problema de relacionamento da igreja de Corinto com Paulo é um problema que não surgiu por parte do apóstolo Paulo. A igreja se afastou de Paulo, tá? A partir do momento que optou em seguir esta liderança incrédula. E veja, é nesse contexto que Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto. E logo na abertura dessa passagem, Paulo deixa bem claro que ele escreve para o bem da igreja. Veja que o versículo 13, ele diz o seguinte: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós. O que ele está dizendo aqui? Eu escrevo para vocês como filhos, me recebam como pai, né? Ele recebe, mas ele escreve não como um pai autoritário, mas como um pai afetuoso. E ele pede a essa igreja, com o mesmo afeto que eu vos escrevo, me recebam também com esse mesmo afeto. E ele começa a descrever um relacionamento perigoso. O versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Esta passagem é muito conhecida e muito utilizada em duas circunstâncias: para relacionamentos conjugais e para sociedades empresariais. Normalmente, esse texto é utilizado para ensinar aos jovens que o casamento misto não é bíblico. O que é um casamento misto? É um casamento de alguém que é cristão com alguém que é incrédulo. E esse texto também é utilizado para dizer que o cristão não deve ter uma sociedade empresarial, não deve fazer comércio com aquelas pessoas que são incrédulas. Veja, vamos lá. Vamos entender o contexto dessa passagem e a aplicação dela aos casos práticos da nossa vida cristã.
ela pode ser utilizada de forma indireta para relacionamentos, junto com outros textos bíblicos, onde diretamente a Bíblia fala sobre relacionamento conjugal. De fato, não é bíblico o cristão que se une com uma só carne a uma pessoa que não tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O casamento misto, ele não tem base bíblica. Veja, muitas vezes nós falamos isso e incomodamos algumas pessoas, porque essas pessoas fizeram casamentos mistos ou estão em namoro com pessoas que não são cristãs. Como líder da igreja, como professor de uma escola bíblica dominical da mocidade, eu não posso me furtar de trazer a vocês a mensagem verdadeira do Evangelho e da Bíblia. Eu imagino o quão assustador deve ser você acordar de manhã, olhar na sua cama, ver o seu cônjuge e pensar: ele não conhece a Cristo. Se ele tivesse tido um infarto essa noite, ele estaria no inferno. Ele não gozaria da vida eterna. A gente vê, do ponto de vista prático, as pessoas que se aventuraram no casamento misto e depois têm a preocupação de criar os seus filhos na igreja. E a dificuldade é enorme. Deixa eu contar uma coisa para vocês, meus jovens. Criar filho dentro da igreja hoje é um grande desafio. O casamento misto torna esse desafio muito maior. Não há algo que mais atormente o nosso coração senão a salvação do seu filho. Porque a gente ama o filho de uma forma incondicional. E a gente quer que ele conheça Jesus como seu Salvador, porque a gente quer o melhor do nosso filho, a gente quer a salvação dele. Então, podemos utilizar esse texto para relacionamentos conjugais? Podemos. Mas vejam, este texto específico de 2 Coríntios 6,14 é de uma forma indireta. Não é exatamente disso que Paulo está falando. Em relação aos relacionamentos empresariais, será que eu não posso ter um incrédulo como sócio? Será que eu não posso ser empregado de um incrédulo? Será que eu só posso empregar no meu negócio cristãos? Será que é disso que Paulo está falando? Como é que eu vou ser luz no mundo, sal da terra, se eu só me relacionar com cristãos? Não é exatamente isso que Paulo está falando. Posso ser sócio de um incrédulo? Posso. Posso ser empregado de um incrédulo? Posso. Posso empregar um incrédulo? Posso. Qual é o parâmetro? Desde que esse relacionamento não interfira na minha vida cristã, mas que eu, como testemunho, influencie nessas pessoas, para que essas pessoas me enxerguem como cristão no meu dia a dia no negócio. Eu penso que o parâmetro é o seguinte: o meu negócio está indo bem se eu pudesse chamar Cristo para ser o meu sócio. Há algumas pessoas que desenvolvem uma atividade empresarial de uma certa forma que eu acredito que, se chamassem Jesus para ser o seu sócio, Jesus diria o seguinte: não tem lugar para mim aí no seu negócio, não. Isso que você faz, do jeito que você faz, não tem lugar para mim. Aliás,
Vejam, isso não é simplesmente uma opinião minha. É uma hermenêutica bíblica. Então, Beto, vamos lá. Se eu aplico essa passagem de 2 Coríntios 6, 14, indiretamente para relacionamentos conjugais e empresariais, diretamente eu aplico para quê? Paulo, na verdade, meu querido, está se referindo à associação de cristãos com incrédulos que estão infiltrados dentro da igreja. Ele está falando de incrédulos que estão dentro da igreja. Aqueles líderes religiosos, falsos profetas, que afastaram a igreja dos ensinamentos de Cristo e do apóstolo Paulo. E veja, a explicação disso está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 11. Vamos lá. Paulo dizendo para a mesma igreja: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Paulo, então, não está condenando o relacionamento com incrédulos, porque, como ele mesmo diz, seria necessário que nós saíssemos desse mundo. Mas ele está condenando a comunhão de cristãos com incrédulos infiltrados dentro da igreja. Esse é o contexto da nossa lição do texto bíblico. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra, tá? Que é justamente sobre esse trecho bíblico. Quando Paulo se refere a não ter comunhão com os incrédulos. Os falsos apóstolos em Coríntio afirmavam-se crentes, mas na realidade eram servos de Satanás. Aliar-se a eles seria distorcer toda a vida e ministério da igreja. A proibição contra ser posto em julgo desigual com os incrédulos deve ser considerada em situações em que um controle significativo sobre as próprias ações seria entregue voluntariamente ao incrédulo, mediante uma associação ou sociedade. Nem Paulo, nem o resto do Novo Testamento nos dizem para não termos qualquer associação com os incrédulos, mas somos instruídos a não nos pormos em julgo desigual com eles, de tal modo que eles possam influenciar significativamente a direção e o resultado de nossas decisões morais e de nossas atividades espirituais. Vejam, nesta passagem, portanto, Paulo adverte a igreja de Corinto contra permitir que incrédulos infiltrados na igreja, falsos mestres, falsos profetas, atuem com a ajuda e cooperação da própria igreja. E ele passa então a discorrer e argumentar por que não se deve colocar em julgo desigual com esses incrédulos infiltrados na igreja. Por quais razões não se deve haver comunhão com esses líderes incrédulos? Em primeiro lugar, porque entre um cristão e um incrédulo infiltrado na igreja não há um denominador comum. Veja, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Um cristão buscando união para realizar a obra de Deus como incrédulo infiltrado é uma situação semelhante a colocar no mesmo local um lobo
e uma ovelha. Lobo e ovelha possuem naturezas distintas. Assim é a situação entre um cristão e um incrédulo. O cristão vive na luz, enquanto o incrédulo ele não se incomoda com as trevas. Cristãos buscam viver e obedecer somente a Jesus como seu Senhor e Salvador. O incrédulo, infiltrado na igreja, consciente ou inconscientemente, ele serve a Satanás. Segundo motivo, porque não deve haver comunhão entre um cristão e um incrédulo infiltrado na igreja. Eles têm finalidades distintas. Olha o que diz o versículo 16 de 2 Coríntios 6. Nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, deixa eu fazer uma brincadeira com você aqui. Imagine aqui uma bola de tênis, uma bola de boliche e uma bola de basquete. O que elas têm em comum? São objetos esféricos. Tenta jogar basquete com uma bola de boliche. Tenta jogar tênis com uma bola de basquete. Vai dar certo? Não. Porque, embora elas sejam esféricas, cada uma delas tem um peso, uma dimensão e um material diferente. Porque possuem finalidades distintas. A comparação pode ser bobinha, mas ela diz exatamente a situação. O cristão e o incrédulo têm finalidades diferentes. Os incrédulos são comparados aqui no texto bíblico a ídolos mortos. E o que a Bíblia diz sobre o cristão? O cristão, ele é templo, morada do Deus vivo, aonde Deus habita. Deus não habita em templos de paredes. Deus habita, através do Espírito Santo, no corpo do cristão. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6, capítulo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Somos templo do Espírito Santo. Como podemos ter comunhão com incrédulos infiltrados na igreja? Temos finalidades distintas. Não há como. Terceiro motivo que Paulo elenca no texto, razão pela qual não devemos ter comunhão com esses falsos profetas. Posicionamento distinto. Veja o que diz o versículo 17 do texto. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Não se misture com o impuro. Veja, saber quem somos e a nossa função transforma o nosso posicionamento, as nossas atitudes. A partir do momento que sabemos que somos filhos de Deus, templos do Espírito Santo, isso modifica o nosso posicionamento, a nossa atitude. Preste atenção nos versículos 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Somos filhos do Deus vivo. O Pai é santo. Logo, nós, como os filhos, devemos também procurar a santidade. Essa associação com incrédulos, infiltrados na igreja,
para a obra do Senhor ofende a santidade do Pai. Paulo continua no capítulo 7 de 2 Coríntios, só que agora ele expõe os benefícios de uma fidelidade, da rejeição desses falsos ensinamentos, desses profetas infiltrados. E eu convido você agora a abrir novamente a sua Bíblia para que nós possamos continuar a leitura do capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve momento. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vendita. Em tudo destes provas estáveis inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos em verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou por verdadeira. E seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebedes com temor e temor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Vejam, há uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, e essa carta foi perdida. Não está registrada no cânon bíblico. Então, essas duas cartas, a primeira e a segunda, não são as únicas cartas que Paulo escreveu a essa igreja. Só que as outras cartas foram perdidas. Neste capítulo 7, Paulo faz referência direta a uma dessas cartas que foram perdidas, onde Paulo é extremamente duro com a igreja. E a igreja ficou triste com Paulo. E Paulo se entristeceu pelo fato da igreja ter ficado triste. Mas vamos lá. Isso é para a gente entender o contexto dessa passagem. Paulo usa de transparência com a igreja. Olha o que diz o versículo 2: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com justiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos.
Paulo está dizendo o seguinte: veja, olha, eu sempre fui transparente com vocês. Eu nunca os tratei de forma injusta. Eu nunca os corrompi. Eu nunca os explorei. E quando a gente estuda 2 Coríntios, e isso ficou muito claro na lição passada, que a professora Juliana trouxe a todos nós, Paulo nunca explorou economicamente a igreja de Corinto. Ele sempre viveu de outras ofertas missionárias de outras igrejas. Então, ao contrário do que os falsos líderes, os falsos profetas, aos incrédulos infiltrados na igreja faziam, ele nunca explorou, nunca usou de injustiça com a igreja. E para isso, Paulo destaca uma série de evidências do seu amor e de afeição para com aquela igreja. Paulo deixa claro aqui que ele nunca seduziu, nunca corrompeu, nunca enganou nenhum daqueles membros da igreja. Esses cristãos nunca foram explorados ou enganados pelo apóstolo Paulo e os seus seguidores. Esse texto evidencia também a certeza de um zelo real, Olha só, versículo 10 do capítulo 7. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que Paulo está colocando aqui? Aquela carta que eu escrevi para vocês deixou vocês profundamente tristes. Eu cheguei até a me arrepender de ter escrito aquela carta, porque a tristeza de vocês me trouxe um profundo pesar também. Mas vejam, a tristeza que vem da consciência do pecado é uma tristeza que traz salvação, porque ela produz arrependimento. A tristeza que o mundo traz é uma tristeza de morte, mas a tristeza que vem do confronto do pecado é uma tristeza que vem de Deus, e ela produz vida. A tristeza vira alegria. A tristeza de Paulo vira alegria quando ele descobre que a sua carta produziu um arrependimento, que a sua carta levou salvação e vida, que a igreja de Corinto, ao invés de decidir permanecer e viver no pecado, arrependeu-se e se voltou para o ensino do Evangelho. E por final, essa segunda passagem que nós lemos aqui, no capítulo 7, diz que este confronto com a verdade, essa transparência, traz frutos da confiança. Paulo encerra esse capítulo 7, no versículo 16, dizendo o seguinte: alegra-me, porque em tudo posso confiar em vós. Através do testemunho de Tito, Paulo recebe o relato que os cristãos em Corinto receberam com admoestação, com temor, humildade e arrependimento a carta de Paulo. A disposição dos coríntios em obedecer às palavras de Paulo foi a prova suficiente de que eles estavam verdadeiramente arrependidos. E vejam, aqui a gente vê um contraste evidente entre postura de incrédulos infiltrados na igreja e de verdadeiros apóstolos. Incrédulos infiltrados na igreja, que são agentes de Satanás, produzem competição, desunião. Os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros líderes cristãos, eles produzem união e confiança a partir de um amor sacrificial. Vocês vão reparar que sempre um incrédulo infiltrado na igreja,
Ele tem preocupação do que dizer, porque ele não quer confrontar a igreja. Porque o que importa para ele é ter admiração. Então ele não fala sobre o pecado, ele não confronta sobre o pecado. Aliás, ele passa pano para o pecado. Ele traz conceitos mudanos para dentro da igreja, para que a igreja se amolde ao mundo. Um líder verdadeiro, ele diz o que tem que ser dito, porque o compromisso dele não é agradar ao ouvinte, mas é cumprir a vontade de Deus, ainda que esta mensagem traga um desconforto, traga uma tristeza, porque quando o confronto com o pecado traz tristeza, gera arrependimento, e essa tristeza se transforma em alegria. Caminhando ao encerramento da nossa lição de hoje, os coríntios precisavam entender que alguns daqueles que eles consideravam como mais espirituais sequer eram salvos. Esses líderes que afastavam a igreja de Corinto de Paulo eram infiltrados, agentes de Satanás, e foram desmascarados por Paulo através da exposição da palavra. E essas pessoas tinham que sair do convívio deles. Neste contexto em que Paulo diz: não tenham julgo desigual com os incrédulos infiltrados dentro da igreja. Paulo não se acovardou em tratar as mazelas da igreja de Corinto. Uma igreja madura, uma igreja santa, ela também não deve se acovardar diante do evangelho verdadeiro. Muitas vezes a admoestação pode causar uma dor, um sofrimento, mas quando essa admoestação é feita baseada no evangelho de Cristo, com o Espírito Santo, esta dor produzirá um arrependimento e um crescimento espiritual da igreja. Assim como a igreja de Corinto, as nossas igrejas hoje em dia se deixam influenciar por falsos profetas, incrédulos, agentes de Satanás infiltrados na liderança da igreja. O evangelho deixa de ser pregado. Há uma mensagem de prosperidade, há uma mensagem de vitória no plano material, mas a mensagem da cruz deixa de ser pregada. O confronto com o pecado deixa de ser realizado. Não é difícil nós nos depararmos com pessoas que citam, utilizando as duas mãos, e ainda faltam dedos, para enumerar escândalos no meio evangélico. Escândalos de exploração financeira, escândalos de líderes religiosos que se prostituem espiritualmente com a política, líderes religiosos que são acusados de homicídio, de crimes bárbaros que escandalizam a sociedade que é incrédula. E como que a gente se comporta diante disso? Vejam, essas circunstâncias devem ser encaradas com maturidade por uma igreja madura, por uma igreja santa. Nós precisamos entender que nem todos que dizem ser cristãos verdadeiramente são.
nem todos que utilizam o nome de Jesus efetivamente o conhecem. Por isso nós precisamos, com maturidade, separar esses líderes incrédulos no meio da igreja. Voltando aqui para 2 Coríntios 6,14, em relação a esses líderes: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Nós precisamos observar e cuidar da nossa igreja com zelo e amor, assim como os apóstolos fizeram com a igreja de Cristo, assim como Paulo fez com a igreja de Corinto. Chegamos assim ao fim da nossa revista. Igreja complicada, conhece alguma? As nossas igrejas possuem problemas porque são feitas por homens. Nós somos pecadores. Mas é uma igreja de Cristo, é amada por Cristo, e por isso nós precisamos amá-la e defendê-la do pecado, da falsa liderança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos capacite para exercermos essa função que Ele deseja de nós perante a igreja dele, a noiva de Cristo. Se você perdeu alguma das lições, eu volto a afirmar aqui: no nosso canal do YouTube você encontra a playlist com as 13 lições sobre os estudos de 1 e 2 Corinto. No próximo domingo nós começamos uma nova sequência de estudos sobre a carta de Paulo à igreja de Gálatas. Vamos estudar, portanto, o livro de Gálatas, e você é nosso convidado. Bom? Um grande abraço. Que Deus nos abençoe. Até a semana que vem.